Olá, amigos, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos chegando para o nosso último programa Caminhando Juntos deste ano de 2023. Um ano que nós tivemos o privilégio de nos encontrar quase que semanalmente aqui nesse espaço para meditarmos juntos sobre a Palavra de Deus. E neste último programa, nós colocamos como tema Juntos Contando as Bênçãos. Juntos contando as bênçãos. Certamente você tem acompanhado aí pelos meios de comunicação alguns programas de retrospectiva ao longo do ano de 2023. Na televisão aconteceram alguns programas, talvez algumas revistas, alguns jornais fizeram essa retrospectiva do ano de 2023. E você percebeu como o ser humano tem uma tendência de destacar fatos negativos, tragédias, acidentes, mortes, coisas ruins. Parece que o ser humano é atraído por coisas ruins, por coisas tristes, por calamidades, por fatalidades, por tragédias, né? E muitas vezes nós cristãos também somos tentados a ver a vida assim. Citando o exemplo do copo d'água, né? Imagina um copo d'água, uma metade de água. Você pode ver a parte vazia do copo, está faltando meio copo de água. Ou você pode olhar a parte do copo que está cheia. Você pode destacar que você tem meio copo de água. Ou seja, diante de um simples copo de água, estando a metade cheia, a metade vazia, você pode ter duas posturas. E assim também é diante da vida. Você pode olhar para esse ano de 2023 e para o passado todo e citar uma série de dificuldades, de dores, de aflições, de angústias que você teve, ou você pode olhar e ver as bênçãos. Você pode contar as bênçãos que você recebeu de Deus. E o meu desafio é que nós, a partir da Escritura Sagrada, aprendamos a contar as bênçãos. Porque o próprio Deus nos recomenda que nós sejamos agradecidos. E se nós somos agradecidos, evidentemente que nós somos agradecidos a partir daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus fez e faz e ainda fará em nosso favor. E eu quero citar dois textos bíblicos que para mim são de fundamental importância para que nós possamos fazer essa análise positiva, otimista e agradecida desse ano de 2023. Por exemplo, no Salmo 127, versículo 2, diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão que conseguiram com tanto esforço? Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Essa última afirmação ela é impressionante. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Enquanto dormem. E aqui está se referindo do pão. Aos seus amados Deus dá o pão enquanto eles dormem. Veja que a palavra pão lá no Pai Nosso, ela aparece, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o reformador Martinho Lutero, ele dá uma explicação assim, genial, o que significa o pão de cada dia. E ele diz, tudo que pertence ao sustento e às necessidades da nossa vida diária. Como, por exemplo, comida, bebida, casa, lar, campos, gado, dinheiro, consorte fiel, bons vizinhos, inclusive ele cita, e uma série de coisas. Enfim, essa palavra pão engloba tudo o que nós precisamos para a nossa vida física, para a nossa vida temporal aqui neste mundo. E aqui no Salmo 127, onde no primeiro versículo diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, aí tem essa afirmação preciosíssima no versículo 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Aos seus amados, Deus dá o pão de cada dia enquanto eles dormem. Você já parou para pensar na seguinte situação?
se Deus desse para você apenas aquilo que você pediu? Como seria a sua vida? Talvez muitas vezes você ia levantar de manhã cedo e ia querer escovar os dentes e ia se dar conta que você esqueceu de pedir uma escova, que você esqueceu de pedir um creme dental, que você esqueceu de pedir água para fazer a sua higiene pessoal, que você esqueceu de pedir um espelho para você se ver no espelho, que você esqueceu de pedir um banheiro, que você esqueceu de pedir uma toalha, que você esqueceu de pedir uma série de coisas. Já pensou como seria a sua vida se Deus desse apenas aquilo que você lembra de pedir? Deus dá o que a gente pede e Deus dá muito mais. Muito mais. Muito mais mesmo. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está providenciando. Deus está provendo as coisas que nós precisamos. E uma outra pergunta que eu faço para você. Você já pensou se você recebesse ou se você tivesse apenas aquilo que você produziu? Aquilo que você manipulou, aquilo que você fez por onde para ter essas coisas? Como seria a sua vida? Se você pudesse usufruir apenas das coisas produzidas por você, sua vida seria muito ruim. No meu caso, eu não teria um carro, eu não teria um celular, eu não teria um computador, eu não teria uma série de coisas que eu tenho e usufruo, porque Deus moveu outras pessoas. E muitas vezes as pessoas estavam fazendo, produzindo, criando o que eu usufruo enquanto eu estava dormindo, enquanto eu dormia, ou talvez enquanto eu descansava. Ou talvez enquanto eu nem lembrava que eu precisava de tais objetos e tais coisas. Então você percebe como a gente tem motivos para agradecer, porque enquanto nós dormíamos, ao longo dos 365 anos e 6 horas aí do ano de 2023, Deus estava agindo. Deus estava providenciando o que nós precisávamos para o nosso sustento e para o sustento da nossa família. O segundo texto que eu destaco está em Mateus capítulo 6 e está no contexto em que Jesus fala sobre a oração. Jesus pede para que nós cristãos não sejamos como os hipócritas que ficam nas praças gritando, fazendo de tudo para serem vistos pelas pessoas. E no versículo 8 ele diz, não sejam, portanto, como eles, como os hipócritas. Agora olha que frase impressionante. Porque o Pai de vocês, e Pai com letra maiúscula, se referindo ao Papai do céu, se referindo a Deus, o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes de lhe o pedirem. Veja que no texto lá do Salmo 127 diz que Deus provê o pão, Ele dá o pão enquanto a gente dorme. E aqui Jesus diz, olha, não há necessidade de ficar fazendo vãs repetições, não há necessidade de ficar fazendo uma gritaria. Aliás, Jesus até recomenda que o cristão se tranque no seu quarto, que em secreto faça a sua oração, apresente as suas necessidades, a sua gratidão a Deus. Mas aqui Jesus faz uma afirmação assim maravilhosa dentro desse contexto que nós estamos analisando hoje. O Pai de vocês sabe que vocês precisam antes de lhe o pedirem. O Pai sabe, porque Ele conhece. Ele conhece perfeitamente a vida de cada um e Ele sabe perfeitamente das necessidades de cada um. E, conforme diz o Salmo, enquanto a gente dorme, Ele está providenciando o pão para nós e para as nossas famílias. Evidentemente que Deus nos deu dons, Deus nos deu uma vocação, nós trabalhamos e Deus abençoa esse trabalho. Mas nós precisamos ser honestos que se nós tivéssemos apenas o que nós produzimos, ou apenas aquilo que nós lembramos de pedir, a nossa vida seria muito difícil, com muitas restrições, com muitas carências. Nós sentiríamos
a falta de muitas e muitas coisas. Então, amados irmãos, só analisando do ponto de vista material, apenas pensando na nossa vida temporal, nessa existência aqui neste mundo, nós temos milhares, milhões de motivos para agradecer, para contar as bênçãos. Porque nunca faltou o pão na nossa mesa, nunca faltou a segurança, nunca faltou a proteção de Deus, nunca faltou o cuidado de Deus, nunca faltou o pastoreio do nosso bom pastor Jesus, nunca faltou o alimento que nós tanto precisamos, nunca faltou o pão de cada dia, o pão que engloba, então, todas as coisas que nós precisamos aqui neste mundo. Talvez, em alguns momentos, algumas coisas específicas que gostaríamos de ter, não tínhamos, num determinado momento, tivemos em outros, né? Mas isso em nada impactou, em nada, não prejudicou a nossa vida, nosso dia a dia, a nossa caminhada junto com a nossa família. Então, poderíamos aqui citar muitas e muitas e muitas e muitas bênçãos materiais que Deus nos deu. Talvez nós nem saibamos como, nós nem pedimos, e enquanto nós estávamos dormindo, Deus já sabia do que nós precisávamos e providenciou. E essas coisas estiveram à nossa disposição ao longo do ano. Mas nós podemos e devemos falar, evidentemente, das coisas ainda maiores que Deus nos deu ao longo de 2023. Por exemplo, o nosso batismo. O nosso batismo não é um ato lá do passado, nós não fomos batizados, nós somos batizados. No batismo, nós somos colocados em comunhão com Cristo. Como diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Colossenses, nós somos sepultados com Cristo e morremos para o diabo, para o pecado, para a morte, para o inferno. E assim como Jesus ressuscitou, ao terceiro dia nós nascemos para uma nova vida. Uma vida de comunhão com Deus, uma vida de paz, uma vida de esperança, uma vida de compreensão do que Deus significa em nossas vidas, do que Deus nos dá, do que Deus tem preparado para nós, qual é o projeto, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. O batismo não é algo do passado, mas é algo que eu vivo hoje, que eu pude viver ao longo de todo o ano de 2023 e que eu posso viver em 2024 durante toda a minha caminhada aqui neste mundo. Deus não retirou o batismo. Deus não retirou as bênçãos do batismo. Deus não retirou as promessas relacionadas ao batismo. Só por isso, nós temos motivos para sermos agradecidos e testemunharmos e cantarmos esse amor de Deus e falarmos desse amor para as pessoas. Mas Deus também não tirou a sua palavra que criou todas as coisas no princípio, a sua palavra que se encarnou em Jesus e a palavra que nos foi deixada na Escritura Sagrada. Essa palavra esteve conosco ao longo de 2023, está conosco hoje. E é uma palavra esclarecedora, é uma palavra consoladora, é uma palavra também que nos repreende, que nos corrige, que nos alerta contra os nossos erros, contra os nossos pecados. Mas, acima de tudo, é uma palavra que é diferente de qualquer outra palavra. Porque a palavra humana, ela fala de algo, mas ela não oferece aquilo que ela menciona. A palavra de Deus é o poder de Deus, pelo qual todas as coisas foram criadas. Então, a palavra de Deus, quando ela nos fala de perdão, ela nos dá o perdão que Jesus conquistou. Quando ela nos fala de comunhão com Deus, ela nos coloca em comunhão com Deus. Quando ela nos fala de vida eterna, ela nos dá a vida eterna que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E esta palavra esteve e está conosco. E nós temos o privilégio de usufruir deste benefício, dessa ação misericordiosa e poderosa de Deus em nossas vidas. Uma outra bênção que eu mencionaria aqui, e preciso mencionar, é a Santa Ceia. Por um tempo, aí, durante a pandemia, nós tivemos dificuldades de participar da Santa Ceia. Em 2023, não tivemos dificuldades. Nossos templos estiveram abertos, a Santa Ceia foi celebrada dominicalmente,
E na Santa Ceia, além da palavra que eu falei há pouco, que está presente no pão e no vinho, assim como também está no batismo, presente junto com a água, na Santa Ceia, além da palavra, o Cristo se apresenta, se oferece, se doa e vem até nós de forma visível, de forma concreta. No pão, recebemos o corpo de Cristo, no vinho, recebemos o sangue de Cristo. De uma presença real de Cristo na Santa Ceia. Então, durante o ano, quem teve a oportunidade de ir ao culto pelo menos uma vez por semana, teve a oportunidade de receber a Santa Ceia durante 54 oportunidades de receber o corpo e o sangue de Jesus, de receber o próprio Jesus para habitar nele. Através de tudo isso, do batismo, da palavra e da Santa Ceia, o Espírito Santo nos foi dado. O Espírito Santo foi fortalecido em nós, o Espírito Santo agiu em nós. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, por acaso vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo? Você quer privilégio maior, querido irmão, querida irmã, do que ser um templo do Espírito Santo, Deus habitar em você? Apesar da sua indignidade, apesar dos seus pecados, Deus habita em você. Deus cuida de você, Deus conduz você. E Deus promete levar você para junto de si no céu. Por isso, queridos irmãos, nós podemos sim fazer uma retrospectiva altamente positiva, altamente focada em bênção. Nós podemos mostrar a parte do copo que está cheia, não precisamos mostrar a parte vazia. Porque Deus de fato tem cuidado de nós e Deus tem derramado bênçãos sobre bênçãos em nossas vidas e nas vidas das pessoas que nós amamos. Por isso nós podemos olhar para trás com gratidão, para o presente com alegria, com entusiasmo e olhar para frente com muita esperança. Com muita esperança, porque o Deus que esteve conosco em 2023 estará conosco também em 2024. Porque Ele prometeu estar conosco até o final dos tempos. Ele prometeu estar conosco ao longo de toda a nossa vida. Talvez para concluir essa nossa reflexão, a pergunta que você esteja fazendo, ou que alguém pode fazer, mas e os problemas? E as dificuldades? Não vamos falar nelas? Aí eu lembro só uma passagem bíblica, Romanos 8:28, que diz assim, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A parte do copo que ficou vazia, Deus teve um propósito. Deus teve uma boa intenção. Os tropeços que tivemos ao longo de 2023, muitos foram por culpa nossa. E precisamos reconhecer e pedir perdão e com a mão estendida de Deus nos apegar a ela pela fé e levantar e continuar caminhando. Mas muitas coisas Deus também permitiu que acontecessem porque Ele tem um propósito. Deus tem um propósito de nos manter fiéis a Ele. Se você ler a primeira carta de Paulo, a primeira carta de Pedro, melhor dizendo, você vai ver como ele aborda a questão do sofrimento. Especialmente no capítulo 1, versículos 3 a 9, ele fala dos sofrimentos. E ele diz que Deus permite muitas coisas porque Ele pretende nos preparar. Ele quer fazer com que a nossa fé brilhe. E Ele usa a figura do ouro perecível, que passa pelo fogo, e quanto mais ele passa pelo fogo, mais ele brilha. Assim também Deus permite que nós, muitas vezes, tenhamos dificuldades, porque Ele quer lapidar a nossa fé, Ele quer purificar a nossa vida, porque é na dor que, infelizmente, o ser humano lembra de Deus. E nos momentos de alegria, de prosperidade, de fartura, de tranquilidade, normalmente ele esquece de Deus. E lá no versículo 9 do capítulo 1 de 1 Pedro diz, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse é o propósito de Deus, que todos nós sejamos salvos, que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. E às vezes Deus permite dificuldades, Deus permite dores, para nos lembrar que precisamos dEle,
que podemos confiar nele e de que ele está sempre conosco e não nos desamparará. Por isso, queridos irmãos, juntos, contando as bênçãos, enquanto o mundo faz uma retrospectiva bastante negativa e haja assunto negativo para a mídia mostrar, guerra na Ucrânia, guerra na Palestina, catástrofes naturais, assim, aos montes no Brasil e no mundo, há uma imensidão de temas catastróficos para a mídia mostrar nessa retrospectiva, que são fatos reais, não tem como negar, mas nós cristãos podemos sim fazer uma retrospectiva diferente, positiva, otimista, porque Deus derramou e continua derramando bênçãos sobre todos nós. Pense nisso, tenha um feliz e abençoado ano novo e em breve nos veremos para os nossos próximos encontros no nosso Caminhando Juntos. Um forte abraço, votos de ricas bênçãos de Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.